Olá, meus amigos, muito bom dia, que a bênção de Deus repouse sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. Nós estamos em mais um dia, hoje, o nosso 10º dia da mentoria espiritual, com a finalidade de construir uma mentalidade de espiritualidade. Uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade corajosa, a fim de que você se consolide em Deus neste mundo amedrontado e adoecido. Eu sou Lailton Barbosa, sou pastor da Igreja Batista Profetizando Vida e já há 10 dias, contando com hoje, nós estamos aqui nesse desafio, trazendo pequenos trechos das palavras de Deus que visam desbloquear você, fazer com que você perceba o mundo espiritual de uma forma diferente, que você venha desenvolver o seu relacionamento com Deus, que você entregue sua vida ao Senhor Jesus, aquele que foi enviado para nos salvar, aquele que veio, e a Bíblia diz que ele esvaziou-se dele mesmo. Jesus se esvaziou-se da deidade e não teve por usurpação, não teve orgulho de ser igual a Deus, mas ele veio, habitou, foi como um de nós. Para quê? Para nos mostrar que seria possível se aproximar de Deus a partir das nossas limitações. Então, hoje, o texto que vamos ler está no livro de Mateus, no capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18 e versículo 21. A Bíblia que eu uso é a Bíblia A Mensagem, tá? Diz assim, versículo 21 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco. Tente 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com os seus serviçais. Trouxeram à presença dele um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem com esposa, filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravo. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dai-me uma chance, pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou ir, cancelando a dívida. O servo mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: pague-me agora! O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia, com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai, nos céus, fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Meu Deus, vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus,
nesse momento, nesse dia, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença e queremos, meu Deus, agradecer o Senhor pela oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra. Nós somos o que Tua palavra diz que somos. Nós temos o que Tua palavra diz que temos e nós podemos fazer o que a Tua palavra diz que podemos fazer. E hoje, de forma corajosa, declaramos: a nossa mente está aberta, o nosso coração receptivo e a nossa vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus, amém e amém. O tema de hoje é perdão. Jesus fez uma comparação e essa parábola e essa história que Jesus conta, ela é muito forte para nós. Ele diz que um homem devia 300 toneladas de prata ao rei. E o rei decidiu cobrar o que ele lhe devia. Mas quando chegou lá e o rei disse que todos da sua família seriam feitos escravos por causa de sua dívida, aquele homem que devia ao rei se implora por misericórdia. E o rei, movido de compaixão, perdoa aquele homem. Porém, aquele homem sai, e logo quando ele sai, ali, nas imediações do palácio, ele encontra um homem que lhe devia 100 moedas de prata. Muito pouco em relação a 300 toneladas de prata. E o que acontece? Ele agarra aquele homem e diz: você tem que me pagar. E joga ele na cadeia e diz: você só sairá daí quando você me pagar. Transuentes, servos do rei, perceberam aquilo e contaram ao rei. Então o rei mandou buscar ele e disse: você é mau caráter, porque eu te perdoei e você não está perdoando. Olha, você não entendeu o que eu fiz por você. Você acha que merecia? Você acha que você é menos ou mais, na verdade, mais do que aquele que lhe deve? E aquele homem foi preso. Jesus conta essa história exatamente depois que Pedro escuta Jesus dando algumas instruções. O texto que antecede esse, Jesus está dizendo assim: se teu irmão pecar contra você, conversa com ele. Depois leva 3 pessoas, conversa, tenta fazer as pazes. E mesmo assim, se ele não te ouvir, leva à igreja. A igreja julga. Se ele não quiser ouvir, recomece o processo. O trate como gentil, como uma pessoa que não entendeu e volte o processo para perdoar. Hoje nós vivemos em dias onde as pessoas não dão chance de perdão a ninguém. Hoje, no advento de algumas justiças que parecem mais vinganças, as pessoas estão com o coração endurecido. A desculpa substituiu o perdão e nos desculpamos facilmente. Desculpamos as pessoas facilmente, mas ficamos ressentidos. Guardamos as mágoas e vamos acumulando ao longo da vida ressentimentos, mágoas, tristezas, raiva velada por alguém. Às vezes uma palavra, às vezes uma atitude. Isso vai levando. E as pessoas vão colocando isso dentro do coração sem desfazer-se dessa bagagem. O apóstolo Pedro, muito parecido com a nossa geração, comigo, com você, ele disse: Senhor, por quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Por que ele diz 7? Porque o número 7 na Bíblia e na cultura judaica, ele representa um ciclo, ele representa a perfeição, ele representa a criação. Ele representa o próprio Deus. 7 é número de perfeição. Pedro está dizendo: eu tenho que perdoar sempre o meu irmão. É isso que eu tenho que fazer? E Jesus diz: não,
É pouco. É pouco você pensar dentro desse molde de perfeição. Tente 70 vezes 7. O perdão, assim como o amor de Deus, deve ser exuberante, deve ser extravagante. Isso não significa de que você deve continuar um relacionamento com alguém que te abusou, que é contrário a você, que coloca a sua vida em risco. Isso não significa que você deve trazer para o seu convívio amizades que te fizeram mal. Mas isso é claro de que é preciso se livrar desse peso extra que você vai estar levando durante toda a sua vida. Não perdoar uma pessoa é carregar a pessoa e as circunstâncias que te feriu nas costas. Quantas pessoas ainda hoje estão carregando fardos que não resolveram no passado? Quantos casais vivem sofrendo por causa de erros do passado, onde ambos não resolveram perdoar? Estão amargurados, deprimidos. E tudo isso é um peso na sua caminhada com Deus. E tudo isso vai refletir no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Eu acho que você já disse assim: eu não vou mais confiar em ninguém. Eu vou deixar de ser besta. E agora você entra em todo relacionamento. E eu não estou falando só relacionamento homem-mulher, eu estou falando relacionamentos em geral. E você já entra em qualquer relacionamento como base tendo suspeita. A pessoa que não perdoa, ela tem uma mentalidade de suspeita. E não é porque ela é ruim, é porque ela está se protegendo, ela tem uma ferida no coração. E você já viu que quando você está com o dedinho doente, ou com o pé, uma ferida, ou um machucado, parece que as pessoas vão em cima daquilo que está doendo? Essa é apenas uma percepção. Na verdade, sempre nós estamos batendo parte do nosso corpo em cantos, as pessoas estão pegando. Você não sente porque não tem ferida. Mas na hora que estiver dolorido, você vai sentir o que já era natural. Uma pessoa ferida, quando se aproxima, ela facilmente é ferida novamente. A ausência de perdão, ela faz que a vida fique pesada. A ausência de perdão, ela contribui para que seu relacionamento com Deus seja manco, seja tedioso. E Jesus traz uma exortação. Aí você diz: mas você não sabe do que eu passei. E Jesus traz uma informação aqui. E ele traz um confronto para nós. Ele diz o seguinte: observe. Vocês já foram perdoados de uma dívida impagável. O meu Pai perdoou vocês. Por que vocês não conseguem perdoar os outros? O meu Pai perdoou vocês antes que vocês pedissem perdão. Deus preparou o perdão para mim e para você antes de nós nascermos. Antes de você cometer o pecado, antes de você, Deus já preparou o perdão para você. Ele só exige que você creia em Jesus Cristo e que você aceite esse perdão para ser perdoado. Mas muitas vezes nós não tratamos as pessoas com a mesma brandura e com a mesma misericórdia que Deus nos trata. Queremos que a pessoa pague, queremos nos vingar e, na pior das hipóteses, passamos uma boa parte da nossa vida sentindo pena de nós mesmos por causa daquela situação. Eu, Lailton Barbosa, particularmente, já enfrentei muitas decepções com pessoas. Então, já decepcionei pessoas. Por quê? Porque sempre tem aquelas expectativas em uma conversa.
E eu só pude encontrar paz em meio a todos os conflitos que eu já vivenciei, quando eu resolvi entrar pelo caminho do perdão, pela vereda do perdão. Eu concordo com você, não é fácil. Mas não é porque que não é fácil que nós não iremos fazer. Uma das coisas que mais me ajudou foi olhar para Deus nesse momento. Foi olhar para Deus. Deus não se importa. Ele nos ama incondicionalmente e nos oferece o seu perdão. É evidente que existem algumas pessoas que não aceitam esse perdão. É evidente que existem algumas pessoas que vão viver a vida como se você não tivesse perdoado, assim como fazem com Deus, mas você fez a sua parte. Decidir perdoar e decidir ficar livre daquilo que te prende ao passado, daquilo que te prende às pessoas e daquilo que prende a você mesmo. Quantas vezes você deixa de fazer certas coisas porque está magoado, porque está rancoroso, porque deseja que aconteça o mal sobre alguém? Perdoar. Eu sempre falo nos encontros de cura, de libertação que eu faço, eu sempre digo o seguinte: é preciso começar a perdoar de perto. E quem é as pessoas mais próximas que precisamos perdoar? Os nossos pais. E por que os nossos pais precisam do nosso perdão? Porque eles muitas vezes, na grande maioria, observando a cultura que somos inseridos, eles não nos deram amor como deveria. Eles deram amor assim como eles receberam. E muitas vezes isso nos machucou. E se você não conseguir perdoar os seus pais, esse padrão de relacionamento, ou igual ou rebelando-se contra, vai começar a criar, vai começar a ir na direção de sua vida, em toda a sua vida. Em toda a sua vida. Perdoar pai, perdoar mãe é muito importante. Aí você pode dizer, mas eu não tenho mágoa deles. É evidente. Você trouxe novos significados para isso. Mas lá no fundo, a falta que você sente tem muito a ver com coisas que aconteceram na sua infância. E a necessidade de você olhar para isso e de você liberar perdão. Liberar perdão para pessoas, para os seus irmãos, no seio familiar, no núcleo familiar. Porque caso você não perdoe, o que vai acontecer? Esses mesmos elementos que aconteceram no seu seio familiar, eles vão começar a migrar para a sua vida. E você vai ver uma leve repetição ou uma repetição pesada do que aconteceu lá no sua infância. Hoje em dia, os padrões que te magoaram vão estar magoando-se e você vai estar, porque foi uma ferida aberta. É como se você tivesse entrado no mundo do adulto, da maturidade, ferido. Então toda vez que alguém bate em você, toda vez que você vive isso, você vai se ferir novamente. A responsabilidade do perdão é minha, é sua. Perdoar para ser livre. Se você for esperar a outra parte, você nunca vai perdoar. Se você for esperar que o outro mude, você nunca vai perdoar. Lembre-se que as dívidas eram reais. Havia uma dívida. Mas o rei mandou perdoar 300 quilos de prata para aquele homem. O que é esses 300 quilos de prata aqui? É a nossa vida, tudinha. É o nosso pecado. É o que devemos para Deus. E ele diz, eu perdoo você. Mas nós saímos da presença de Deus muitas vezes e agarramos o primeiro magoado e dizemos,
eu não libero perdão. Eu só libero perdão. Eu só libero perdão se você me pagar. Nós já fomos perdoados por Deus. Nós já alcançamos o bom perdão de Deus. Se você se arrepende, se você pede por misericórdia, você recebe perdão. E Deus diz, e assim façam com os outros. E assim façam. Porque quem não consegue fazer isso, pegar esse perdão de Deus e dar para as outras pessoas, viverá em cadeias. Viverá preso em cadeias. Cadeias de tristeza, de amargura, de angústias, de rancores, de ressentimentos. E isso não será nada bom para a tua espiritualidade. Porque como nós falamos ontem no vídeo passado, na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Eu acho que foi vídeo 7, na oração. A oração que Jesus nos ensinou é que diz assim: Pai nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Agora, é claro que não é fácil, é desafiador. Porém, por mais desafiador que pareça, não nos é impossível, porque o próprio Jesus nos orientou. Logo, eu preciso de um treino. Claro que decidir perdoar hoje não vai tirar de dentro de mim todo sentimento ruim, toda emoção negativa e muito menos a lembrança dos fatos. O que eu vou fazer é começar a repetir esse perdão, é tomar a decisão de perdoar. Eu decido perdoar, eu decido me livrar desse peso. Eu decido me livrar desse peso extra que eu estou carregando. E isso todos os dias, quando surgem lembranças, quando eu enfrento os desafios, eu repito para mim, dentro de mim, eu perdoo, eu libero perdão, eu decido perdoar. Sabe qual é a minha decisão hoje? Eu decido perdoar quem me ofendeu. Desde a minha infância. E eu vou lembrando de pessoas, de situações, e eu decido perdoar. Algumas destas pessoas serão fáceis. Já passou o tempo, você já ressignificou, mas outras ainda continuam doloridas. Como eu sei, Lailton, que eu devo perdoar? Toda vez que eu lembro de uma situação e ela dói, e ela me causa algum sentimento ruim, há necessidade de eu liberar perdão às pessoas envolvidas. Como eu sei se eu perdoei? Quando eu vou falar daquela situação e não há mais dor, apenas um aprendizado. Perdão não significa amnésia, esquecer de tudo. Significa oferecer uma memória sem dor. Oferecer um registro do acontecimento sem dor, sem tristeza, sem angústia. Substituindo a tristeza, a angústia, o ressentimento pelo aprendizado. Decidir perdoar é construir uma espiritualidade sadia e corajosa em meio ao mundo adoecido e amedrontado. Decidir perdoar é algo que vai contribuir para que você se relacione melhor com Deus e para que você usufrua do perdão de Deus na sua vida. Por meio de Jesus, você foi perdoado dos seus pecados. Se você se apresenta em arrependimento a Deus, se você reconhece que Jesus veio ao mundo salvar você e perdoar os seus pecados, você recebe esse perdão. Mas agora ele diz, assim como eu te perdoei de toda vida de pecado, assim como eu perdoei a natureza de Adão, a maldição que Adão trouxe para toda a humanidade, assim eu também quero que você perdoe. Eu gosto de dizer que Deus trabalha na economia. Ele é econômico. E isso é a economia de Deus. Ele te perdoa, ele me perdoa para que eu possa perdoar o outro. Qual a minha decisão hoje?
Eu decido perdoar quem me ofendeu. Eu decido perdoar quem me ofendeu. Muitas vezes você não vai restaurar o relacionamento. Talvez seja impraticável para você, mas que não haverá mais dor e que você estará livre. Amém? Eu decido perdoar quem me ofendeu. Esta é a palavra de hoje. Essa é a decisão de hoje. Esse é o princípio para você praticar a partir de hoje. Eu decido perdoar quem me ofendeu. Virão ofensas, virão desafios de relacionamento, mas o seu estilo de vida é decidir perdoar. A Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a sua ofensa, sobre a sua ira. Entenda o seguinte: sempre haverá. E quando você diz que não consegue, na verdade, é porque você não quer, você está agarrada com a sua dor. É uma decisão, é uma resolução que você toma. Eu decido perdoar. Eu não estou sentindo de perdoar. Eu não estou querendo perdoar. Eu estou decidindo perdoar. É como ir ao médico. Quando eu vou ao médico, na maioria das vezes, eu não quero. Na maioria das vezes, eu não estou com vontade. Mas eu decido ir. Então, tira essa palavra, eu não consigo. Porque você está agarrada com a sua dor. Olha para Deus, que já lhe perdoou de todos os seus pecados. Se você se arrepende, Ele lhe perdoa. Se você se arrepende, Ele lhe perdoa. Mas Ele lhe perdoa por causa do arrependimento, porque Ele está restaurando o relacionamento. Mas Ele diz, se você não quer restaurar o relacionamento com alguém, essa pessoa não precisa se perdoar. Essa pessoa não precisa se arrepender, você só precisa perdoar. Agora, se há necessidade de restaurar o relacionamento, há necessidade de arrependimento. Falaremos disso em outros vídeos. Porque hoje, a decisão que tomamos, a decisão que você pode tomar, a decisão que eu tomo, eu decido perdoar quem me ofendeu. E quando eu falo isso, amados, eu sei muito bem do que eu estou falando. Suportar dificuldades e aflições, muitas vezes ser caluniado e mesmo assim decidir perdoar quem te ofende. É possível? É. É desafiador? Sim. Mas é o caminho para desenvolver uma espiritualidade sadia. Não há como você desenvolver espiritualidade conectada com Deus, tirando o perdão dessa caminhada. Perdoe e perdoe assim como você recebeu o perdão. Vamos orar? E nós vamos orar hoje o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Se você recebeu essa palavra, acha que ela pode ajudar uma pessoa, envia para ela. Se você está assistindo aqui pelo Instagram, coloca nos comentários, eu decido perdoar quem me ofendeu. Se você está assistindo pelo YouTube, coloca também nos comentários. E no YouTube eu gostaria que você assinasse o meu canal, que você desse um joinha e você ativasse as notificações. Para toda vida, quando subir um vídeo, você ser notificado. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu decido perdoar quem me ofendeu. Tá? Deus abençoe. Até o próximo vídeo com a nossa mentoria espiritual.